Hoje eu vim contar pra vocês a minha história de como eu me tornei modelo e como eu cheguei até onde eu tô hoje. E eu quero que você termine esse vídeo inspirada a seguir o seu sonho de ser modelo. Oiê, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês viram, hoje eu vou contar um pouquinho da minha jornada na carreira de modelo, então bora que nesse vídeo eu tenho muita coisa pra falar. Tudo começou quando eu tinha uns 10, 11 anos. Eu sempre fui muito alta, então eu sempre me destaquei muito e todo mundo sempre me dizia: por que você não vira modelo ou jogadora de vôlei? E eu nunca escutava, sempre entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Só que aí eu continuei crescendo muito e com uns 13 anos mais ou menos, a minha mãe achou um fotógrafo na internet e comprou um ensaio pra mim. Na época eu não tinha muita noção de o que era um ensaio fotográfico, mas eu fui. A minha mãe e a minha irmã me arrumaram, fizeram meu cabelo, minha maquiagem e a gente foi pras fotos. Era em um parque bem bonito, a gente fez as fotos até que ficaram bem legaisinhas assim, mas não foi nada que chamasse muito a minha atenção. Passou mais ou menos uns 2 anos e eu, no auge dos 15 anos, decidi que queria sim tentar. A minha mãe passou um tempo pesquisando algumas agências aqui no interior e lá em São Paulo e acabou que a gente conseguiu marcando o horário numa agência de São Paulo. Na época eu tinha o cabelo metade descolorido, usava aparelho, tinha algumas coisas a melhorar no meu corpo e no meu rosto e a agência não poupou palavras para pontuar exatamente isso e falou da forma mais ríspida possível. Eu saí de lá morrendo de raiva desse mundo da moda. Mas ainda assim a gente não desistiu e minha mãe continuou procurando algumas agências, dessa vez aqui no interior, em Campinas. Foi quando uma agência se interessou em mim e pediu para que eu fosse lá conhecer os profissionais, a agência e tudo mais. Mais uma vez eu me arrumei, fui e quando a gente chegou lá eu conheci 2, 3 pessoas, tirei uma foto para eles terem nos arquivos e fui embora. Alguns dias depois, eles me ligaram desesperados, falando que tinha um cliente que estava muito interessado em mim, que ele teria um trabalho, mas que ele só me aceitaria no trabalho se eu tivesse um material fotográfico. E que eles tinham um horário vago no sábado. Que coincidência, né? Eu e a minha mãe acabamos acreditando neles e ela deu um jeito de desembolsar esse dinheiro e pagou. Na época eu acho que foi 400 ou 500 reais. E eu nunca nem vi as fotos. Depois de um tempo eles sumiram totalmente. A gente até tentou ligar depois pra ver, né, como que seria a questão do trabalho e tal. E eles super desconversaram. Eles realmente sumiram do mapa. Ou seja, caí em um golpe. Todas essas experiências que eu falei agora e mais algumas que eu já falei em alguns outros vídeos foram me desgastando e eu tava assim quase desistindo real de querer ser modelo, de tentar realmente entrar na profissão. Mas ainda bem que a minha mãe não desistiu, porque ela continuou enviando aí algumas fotos minhas pra agências e ela acabou achando a You Models, que é inclusive a agência que eu estou até hoje. Ela enviou algumas fotos que eu tirava em casa mesmo, porque eu sempre adorei me arrumar e tirar foto. E eles gostaram de mim e pediram pra me ver pessoalmente. Quando eu cheguei lá, eu conheci a equipe e a gente sentou e teve uma conversa bem séria. Me explicaram que eu tinha chances tanto de explodir na carreira e virar uma super top model, como de não acontecer nada. Falaram que eles viram sim um potencial em mim, mas que o meu sucesso como modelo iria depender de alguns fatores, não é uma coisa que simplesmente acontece, e a minha força de vontade seria uma delas. Enfim, foi uma conversa super séria, super profissional, então eu e minha mãe confiamos, sentimos aquela confiança genuína neles e resolvemos fechar ali mesmo o meu agenciamento, em que eu não paguei nada. O próximo passo seria fazer o meu material fotográfico, o famoso book. E a minha mãe resolveu confiar realmente e pagou o valor que na época foi cerca de R$ 1.300. Esse valor já incluía a produção, então stylist, cabelo, maquiagem, mais as fotos impressas. Eu tava super nervosa porque foi o meu primeiro ensaio profissional, mas o fotógrafo me ajudou, igual eu sempre falo pra vocês. Ele foi me dando um direcionamento de poses e no fim saiu umas fotos bem legais. Depois de eu fazer meu material, demorou cerca de 2 meses mais ou menos pra eu pegar o meu primeiro trabalho, que foi lá para setembro, outubro. Foi um desfile que eu fiz pra formandos de moda de um curso em uma outra cidade, foi super legal. Eu não recebi nada por isso, não fui paga, porém eu tive a minha primeira experiência profissional como modelo. Na época eu não sabia desfilar, mas eu fui do mesmo jeito. Lá tinham algumas meninas mais experientes, elas acabaram me ajudando, me dando algumas dicas e foi super ok. O meu próximo trabalho depois desse foi só depois de alguns meses, mas com o tempo o intervalo entre um trabalho e outro começou a diminuir. Só que nessa época eu tava no ensino médio e pra ajudar eu ainda estudava em período integral. Então eu acabava perdendo muitas oportunidades de trabalho por conta disso. As coisas só começaram a dar mais certo pra mim em 2018, quando eu tinha terminado totalmente os meus estudos e aí eu conseguia focar 100% nisso. Foi quando eu comecei a trabalhar um pouco mais, só que ainda assim eu fazia muito trabalho por permuta, ou seja, você recebe um serviço ou um produto
do cliente ou recebendo o suficiente para pagar só a minha alimentação e o meu transporte, né, que é a famosa ajuda de custo. E isso foi me deixando ansiosa, porque eu já era maior de idade, não estava fazendo faculdade e o trabalho que eu estava tendo não estava me dando um retorno financeiro, embora eu estivesse começando a ganhar mais visibilidade. Nessa época, eu trabalhava em alguns lugares mais informais para ter dinheiro para conseguir correr atrás do meu sonho de ser modelo. Eu fazia recreação infantil em um pesqueiro aqui da cidade, trabalhei como staff no Teatro de Paulínia, fui babá de uma criança de segunda a sexta também, então todas essas rendas extras, que no caso era a minha renda principal, era para eu conseguir gastar na forma de vou tentar ser modelo. Foi quando surgiu a proposta de eu fazer uma temporada internacional. Na época, a Eu Models, que é a minha agência, tinha parceria com uma outra agência que fazia só essa parte internacional e eles perguntaram se eu tinha interesse e eu topei. Eu renovei meu material, fiz novas polaroids, vídeo de apresentação e eles começaram a divulgação. Um pouco mais de um mês depois, tinha já a proposta de várias agências de lugares diferentes do mundo, que eu me lembro tinha China, Itália, Turquia e acho que só, não lembro o resto. Conversando com as minhas agências, a gente chegou no acordo de que o melhor lugar para eu ir naquele momento seria a China. Primeiro porque eles iriam pagar a minha passagem e segundo porque na China tem muito fluxo de trabalho, então as chances de eu trabalhar eram muito altas. Eu assinei o meu contrato com a agência da China e a gente começou a ir atrás dos documentos, visto, passaporte, tudo mais. E assim que chegou o meu visto, a agência comprou a passagem pro dia seguinte. E assim eu embarquei pra China sozinha com 18 anos, com $100 na carteira e torcendo para que desse tudo certo. E realmente deu. Lá eu trabalhei bastante, amadureci muito, eu aprendi muita coisa nesses 5 meses que eu fiquei lá. A minha próxima parada foi Milão, uma das capitais da moda, e foi a realização de um sonho ter ido pra lá. E Milão me ensinou muito também, eu conheci muitas pessoas incríveis, embora não tenha trabalhado tanto, mas eu achei que valeu super a pena. Foi ali que eu percebi que eu teria que aprender a me adaptar de maneiras diferentes em cada lugar. E a minha última temporada antes de voltar pro Brasil foi na Tailândia. Foi um dos lugares mais incríveis que eu já fui em toda a minha vida e um lugar que eu também aprendi muito. Lá, por ser um país tropical, tem muito trabalho de biquíni, de lingerie e eu tava doida pra pegar esse tipo de trabalho porque eles pagam muito mais. Foi quando eu comecei a analisar mais ainda as minhas poses. Eu percebi o quanto é importante a gente saber os nossos ângulos. Eu fiquei em Bangkok por 4 meses, nesses 4 meses foi como se fosse um curso intensivo disso, para melhorar os meus ângulos, saber qual que era o meu melhor ângulo, qual que não era, como que eu conseguiria disfarçar tal coisa que eu não gosto em mim, e foi onde eu me aperfeiçoei muito nessa questão. Lá eu não trabalhei tanto, mas eu sei que eu poderia ter trabalhado muito mais se eu já tivesse essa noção na minha cabeça antes de ter ido pra lá. Então, quando eu falo pra vocês, treinem, 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 se conheçam, conheçam seus ângulos, conheçam suas poses, conheçam sua expressão, é por isso, tá bom? Depois disso, eu voltei pro Brasil em outubro de 2019 e eu jurei que eu iria passar só alguns meses aqui no Brasil e que eu iria voltar a viajar no início de fevereiro. Aí veio a pandemia. No período de eu ter chego e até tudo ter começado a fechar ali real na quarentena, eu tive cerca de 6, 7 trabalhos mais ou menos. Isso pra mim foi um choque, porque lá fora a minha rotina era muito frenética. Quando chegou a quarentena, que parou realmente todos os trabalhos, foi pior ainda, eu tive leves surtos. Pra não ficar 100% parada, eu resolvi usar esse tempo que eu teria em casa pra responder algumas dúvidas que alguns seguidores meus no Instagram tinham em relação à carreira de modelo. Quando eu vi, eu já estava ajudando e inspirando várias meninas e meninos a correrem atrás do sonho de ser modelo. Então eu comecei a criar conteúdos toda semana, dando informações sobre a carreira, dando dicas de como se tornar modelo, explicando algumas expressões que a gente usa no mundo da moda, em questão de pose, ensinando esse negócio de achar o seu melhor ângulo e tudo mais. Foram vários meses focados 100% ali na rede social, tentando ajudar várias pessoas, perdendo a vergonha de gravar vídeo, porque eu tinha muita vergonha, e tendo que usar um pouquinho mais da minha criatividade. E todas essas pequenas coisinhas foram me ajudando de uma forma que eu só fui entender muito tempo depois. Quando eu percebi que as coisas começaram a apaziguar, começaram a abrir algumas coisas a mais, a gente saiu daquela fase 100% restritiva, eu percebi que estava na hora de dar um passo à frente. Eu resolvi tentar uma coisa que eu já queria há muito tempo, trabalhar em São Paulo. Mas eu não queria trabalhar em qualquer agência, eu queria uma agência específica. Por coincidência, e foi muita coincidência mesmo, eu conheci uma pessoa que era muito próximo de um dos bookers dessa agência e ela acabou falando de mim pra ele e ele na hora já me chamou no WhatsApp, a gente já marcou uma reunião e foi tudo muito rápido. A gente combinou de eu ir lá na agência, conhecer os bookers, conhecer toda a equipe e assim que eu fui lá eles gostaram bastante de mim,
já me agenciei e hoje eu realizei esse sonho de entrar na Luri. E desde então, desde mais ou menos setembro, outubro, eu tô com essas duas agências, aqui em Campinas, com a You Models e em São Paulo com a Luri, e eu venho trabalhando com as duas. Hoje eu consigo me sustentar com os meus cachês, ou seja, eu consigo usar o dinheiro que eu recebo sendo modelo para viver e não somente sobreviver. E eu tenho o plano de ficar cada dia mais profissional, trabalhar fazendo o que eu amo e ainda vim aqui ajudar vocês a realizar esse sonho também. A carreira de modelo não é fácil. Essa incerteza sobre trabalho, sobre pagamento, não é fácil de lidar. Eu sei que no começo tudo pode parecer meio fora da realidade, mas é possível. Trabalhe duro, estude tudo que você puder sobre a carreira, treine sempre, invista no autoconhecimento e não desista. Agarre todas as oportunidades que você tiver, segue em frente, foco ali no objetivo e a sua hora vai chegar. Essa foi a minha jornada na carreira de modelo até agora. Eu espero ter te ajudado ou te inspirado a continuar e seguir o seu sonho. Eu quero saber a sua história, em que ponto você tá, qual que é o seu objetivo, o que você tá fazendo para realmente chegar nesse objetivo. Então eu te convido a deixar aqui nos comentários que eu vou adorar saber. No que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. Não esquece de dar o like nesse vídeo se você gostou de saber um pouquinho mais da minha história, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e a gente se vê no próximo vídeo.